O cidadão de bem, ele está num grande dilema emocional, vamos dizer assim. Porque, de um lado, tem a figura do Bolsonaro, que abriu os olhos de milhares de pessoas para que eles possam ver a política como ela realmente é. Então há um sentimento ainda de gratidão e muitos ainda até de amor ao próprio Bolsonaro. E surgiu a figura do Pablo Marçal, que é uma figura que surgiu para concorrer agora a uma prefeitura, mas ganhou o discurso da direita e muita gente está vendo no Pablo Marçal uma possibilidade de mudança. Então nós teremos três situações que o cidadão de bem está aqui nesse seu conflito. Aqueles que ainda têm um respeito enorme ao Bolsonaro, mas também gostam do Pablo Marçal. Ou seja, capitão, gosto mais de você, mas não vou fazer o que você quer. Vou com o Pablo Marçal. Você me ensinou a pensar. Tem uma segunda ala que fala, peraí, Pablo Marçal é um farsante, um farsal que está chegando para tomar o lugar do Bolsonaro. E eu não vou deixar isso. Tem essa ala. E tem a terceira ala que fala, não, eu tô vendo que o Bolsonaro se vendeu, se entregou ao sistema e que o Marçal está incomodando demais o Bolsonaro. Algum motivo tem. Então, tô com o Marçal, Bolsonaro já era. Tem essas três hipóteses. Se você quiser colocar no comentário em qual dessas hipóteses você está, pode colocar no comentário. Mas enfim, aconteceu muita coisa. Teve um discurso agora em Goiânia que realmente chamou a atenção, ou seja, mostrou, travou de cara uma guerra, e uma guerra que está incomodando muito. E a gente vai falar sobre isso agora com você. Então não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar e também não esquece de dar uma olhadinha aí no nosso livro Persuasão Política, ainda está na descrição aqui, está aqui no primeiro comentário, tempo determinado, tá? Vai até o começo de outubro. E o livro vale a pena a leitura. Mas vamos começar? E eu estou sempre colocando aqui para vocês algum comentário de algum seguidor. Ontem eu coloquei um comentário que criticava o Marçal e enaltecia o Bolsonaro. Hoje eu coloquei um comentário da Lourdes, tá? A Lourdes escreveu o seguinte: quanto mais eu olho seus vídeos, mais você fala por mim. Obrigado, obrigado e obrigado. Que fique claro que sou de direita. Já estou revendo meus conceitos sobre o Bolsonaro e sobre o Tarcísio. É como eu disse, aquele dilema do cidadão de bem tá enorme e a gente precisa, né? Lógico, enfrentar todos os problemas da política, né? De peito aberto e enfrentar para entender que, sabe, a gente defende valores, tá? E não pessoas. É a minha bandeira, tá bom? Mas vamos lá, vamos entender um pouco mais. E por falar em valores, uma notícia que foi liberada ontem, para mim, é o principal argumento que você vai utilizar para mandar esse bando de comunista e tudo para PQP, né? E parar naquele lugar. Cara, eles são tão burros, são tão idiotas, que eles não conseguem perceber o óbvio que está a um palmo do seu nariz. Ontem saiu uma matéria no Agência Brasil. Eu quis trazer uma matéria governamental para mostrar para vocês. Beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões em bets em agosto. O Banco Central divulgou dados pedidos pelo senador Omar Aziz. Isso aqui é a prova viva que o comunismo é uma mentira. Os beneficiários do Bolsa Família, que precisam do Bolsa Família, estão pegando o dinheiro do Bolsa Família, 3 bilhões do Bolsa Família, e gastando com joguinho eletrônico. É esses mesmos joguinhos da Deolane, não vão passar pano do Gustavo Lima também, que comprou até participação na empresa. Então, isso é um mal gigantesco. Tá, mas o problema são os jogos de aposta? Não. O problema são as pessoas. Isso aqui, toda vez que alguém vier, é porque tem que fazer a distribuição da riqueza, distribuição da renda. Você fala, ô bicho burro, a riqueza são as pessoas. As pessoas que trabalham com a sua mentalidade da riqueza. Deixa eu te explicar. Pegaram dinheiro, distribuíram para o Bolsa Família, esses caras foram jogar. O que acontece? Se amanhã vier uma ordem comunista e falar, eu vou dividir tudo
tudo. Eles podem dividir até o dinheiro. Mas isso aqui eles dividem? A inteligência do Elon Musk, eles dividem? A sua inteligência que está me assistindo e discutindo política de verdade vai ser dividida com o jumento que está lá correndo atrás do Lula e falando meu líder, pai dos pobres? Não vai. Então o que acontece? Se houver essa redistribuição de renda toda, isso aqui prova que no dia que fizer essa distribuição e todo mundo está igual de dinheiro, no dia seguinte o Elon Musk tem um dobro de dinheiro e essa galera dos bets vai perder tudo. É isso, gente. Não se divide a mentalidade. Falei igual o Pablo Marçal? Falei, mas tá certo, gente. Para pensar, não é a quantidade de dinheiro que você tem. Quantos e quantos casos você já viu de gente que ganhou na loteria, passa um tempo depois você vai ver, o cara tá pobre. O cara tá pobre, né? Agora, quantos caras que você vê, não, mas teve fulano que ganhou na loteria e que conseguiu aumentar a renda. Esse cara já era controlado. Ele não tinha milhões. Mas o que acontecia? Esse cara já vinha construindo a sua vida, ele já sabia lidar com o dinheiro e era um cara mais esperto, né? Então, vamos lá. Se você pega um cara que tem sua pequena empresa, que, sei lá, trabalha montando o ar-condicionado, fazendo estrutura, e já tem o seu carrinho, a sua casinha, tem uma média estrutura, e você faz ele ganhar na loteria. Esse cara vai multiplicar. Ele já é um multiplicador. Agora você pega um cara que vai para a manifestação do MST e tal, e vai lá e distribui o dinheiro para ele. Ele vai destruir, ele é um devorador. É simples assim. Então, esse argumento aí do comunismo aí cai por terra já aqui, tá certo? E que é outro exemplo? Deixar o Estado controlar o seu dinheiro. Olha isso aqui. Para eles, e para mim, é onde eu falo que a mídia é bem canalha, é uma pequena distorção, tá? 44 bilhões de reais, o que para mim é um dos maiores escândalos do ano de 2023, porque ele está atrelado à saúde. 44 bilhões de reais não é distorção, é um rombo gigantesco. Controladoria Geral da União aponta uma pequena distorçãozinha, né, de 44 bilhões do Ministério da Saúde sob Lula. As contas do Ministério da Saúde referentes a 2023, primeiro ano do atual governo Lula, mostra distorções que somam 44,2 bilhões de reais. Imagina se essa pequena distorção fosse no governo do Bolsonaro. Como que a mídia ia estar tratando isso? De ladrão, vagabundo, não sei o que mais, corrupto, não era? Pois é. Mas é o Brasil, né? A mídia aí tem grande responsabilidade, né, em criar esses factoides aí para enganar o cidadão brasileiro, né? Mas o cidadão de bem já não cai nessa, não. Vamos falar de uma matéria agora que nos envergonha ainda mais? Bora ver? Pois é, pessoal. O Milei e o Nayib Bukele, eles foram as estrelas do show da ONU. E aí tiveram também os micos. Quem você acha que foi o mico aí da ONU, hein? Pois é esse cara aí mesmo. Milei ganha destaque por discurso na ONU, enquanto Lula é ignorado pela imprensa internacional. Olha, quem diria, né? Pelo contrário, a imprensa internacional foi até atrás do Lula e perguntou: Lula, e a Venezuela? Vai passar pano? O Lula não respondeu, então a imprensa ignorou ele. É simples assim. A Assembleia Geral da ONU, um dos eventos mais importantes que reúne lideranças globais, teve início nesta terça-feira, com o presidente do Brasil, Lula, fazendo o tradicional discurso de abertura após o secretário-geral das Nações Unidas. Já começou aí, tá? Já começou aí. O Lula passou do tempo, não seguiu o protocolo, se achava o dono da parada toda, cortaram o microfone e foi uma cena. Essa cena foi repercussão nos jornais internacionais. Eu vi no La Nation, eu li o Le Monde, La Nation estava falando, o presidente do Brasil excede o prazo e é cortado ao vivo. Ou seja, ficou lá falando feito um ninguém, um Zé Ninguém. Né? Essa é a verdade. Então, assim, se tem alguém que ainda tinha dúvidas que a gente
passa vergonha no plano internacional, já não tem mais dúvidas. Fez ataques a Israel, passou pano para esses grupos de terror que existem ali na região do Oriente Médio, né? Então, assim, criticou a Ucrânia, o que pegou mal pra caramba, passou pano pro Putin. Não, mas se você tá duvidando, precisa de alguém aqui, de um jornal que já atacou demais o Bolsonaro para te falar, tá aí o William Vac. Sob Lula, o Brasil perdeu projeção internacional. Ué, eu lembro, né, e isso eu vou citar muitas vezes ainda, que em 2022 saiu uma matéria no Foice de São Paulo, ou melhor, na Folha de São Paulo, dizendo que o Bolsonaro foi sabotado pelo Itamaraty, porque o Itamaraty tinha vergonha do Bolsonaro, vergonha de deixar o Bolsonaro conversar com outros líderes pelas besteiras que o Lula falava. Esses caras devem estar arrependidos demais de ter feito isso um dia, porque hoje eu não tenho dúvidas, mas não tenho dúvidas mesmo que, sabe, esses caras estão arrependidos, porque o Brasil nunca passou tanta vergonha quanto agora. O Gabriel Boric, o presidente do Chile, falou que o Brasil já se venezuelizacionou. Palavra difícil, hein? Fala 3 vezes seguido para você que tá rindo de mim. Pois é, o Brasil virou uma Venezuela, que as políticas públicas do Brasil estão seguindo o rumo e o campo da Venezuela. É orgulho para todo mundo, é orgulho demais, né, só? Não dá, gente. Então, assim, é vergonha internacional, né, essa gestão petista, tá? Vamos lá, bora partir para outro assunto agora, assunto delicado, que mexe com paixões. Pois é, essa publicação aqui é do Vista Pátria. O que aconteceu? É o seguinte, o Bolsonaro foi dar apoio ao Fred Rodrigues lá em Goiânia. Eu até mandei uma mensagem para o Fred Rodrigues, né, falando, olha, Fred, você quer apoio? Então, assim, eu tô batalhando pelas pessoas de direito. E o Fred Rodrigues, Gustavo Gaia, eu não tenho dúvida, né? Então, mandei mensagem, não me respondeu. Mas, para mim, votem no Fred Rodrigues, tá? Eu acho que é um cara que realmente é um cara de direita, que representa os valores da direita em Goiânia, porque do outro lado nós temos a Arcosse, que é do PT, e do outro lado nós temos, né, a galera ali totalmente centrão também, né, que é os demais ali. O que eu posso dizer para vocês? É o seguinte, o Bolsonaro participou desse evento. Esse canal aqui, que se chama Vista Pátria, né, é do Alan Frutuoso. O cara chegou a ser preso por ordem do Alexandre de Moraes, teve um caso muito emblemático, né? Vocês devem lembrar disso. E aí, o Alan Frutuoso sempre foi defensor, mas ferrenho, sabe? Um animal na defesa do Bolsonaro. E aqui, ele não está fazendo essa defesa do Bolsonaro, não, tá? Olha o que ele escreveu aqui. Incomodado com a popularidade do Pablo Marçal, o ex-presidente Jair Bolsonaro ataca o candidato à prefeitura de São Paulo. E, gente, desculpa aí, eu sei que há um respeito muito grande ao Bolsonaro e com toda razão, o Bolsonaro não pode perder o seu mérito. E aqui eu preciso fazer um adendo para vocês. Olha, tem muita gente que como que eu posso dizer, emocionado demais. E esse emocionado na política é o que fez a gente chegar até aqui, até agora. Tá? Você tem que tomar cuidado com essa emoção da política. Como, por exemplo, eu falei que eu preferia o Pablo Marçal. Mas eu não posso ser emocionado e achar que o Pablo Marçal é infalível e que tudo que ele faz é perfeito. Lógico que não. E você, como cidadão, você tem obrigação de fazer as cobranças. Como, por exemplo, com o Bolsonaro. O Bolsonaro, eu sempre disse para vocês que eu não sou bolsonarista, mas o Bolsonaro deixou um legado. Vocês não podem ser, vamos dizer assim, ingratos em dizer que o Bolsonaro não foi um grande líder aqui no Brasil. Foi o momento em que o Paulo Guedes assumiu, o momento em que a economia começou a andar, houve redução de impostos, havia uma política pública voltada para valores, né, conservadores. Então você não pode ignorar isso. Porque tem gente que está falando agora, não, mas o Bolsonaro se acovardou, Bolsonaro é um lixo, o Bolsonaro é aquilo. Cara, não seja ingrato, tá? Não seja ingrato. Agora, você ser ingrato
e você não concordar são coisas muito diferentes. Eu acho o seguinte, o Bolsonaro foi um grande líder, não tenho dúvidas, só que agora ele está errando, tá? Em atacar o Pablo Marçal e em apoiar o Nunes. Se o Bolsonaro simplesmente fala, eu não vou entrar nisso, ok, é direito dele, eu já dei minha contribuição, é direito dele e o respeito permanece. O problema é que o Bolsonaro agora está fazendo a coisa errada. Quer dizer que, então agora o erro dele vai matar tudo de bom que ele já fez? Não, gente, vocês têm que parar para pensar que não é assim que a política funciona. Olha só, aqui nessa fala aqui, ele chamou o Pablo Marçal de mentiroso e mostrou um incômodo muito grande com o Pablo Marçal. Tipo assim, o discurso aqui que era para enaltecer o Fred Rodrigues foi para atacar o Pablo Marçal e, sabe, um ego ali do Bolsonaro. Porque eu não... Escuta. Nada como um mentiroso para satisfazê-lo. Temos agora um mentiroso em São Paulo que está agindo dessa maneira perante não só a capital, é perante o Brasil. Nada como um mentiroso para satisfazê-lo. Temos agora um mentiroso em São Paulo que está agindo dessa maneira perante não só a capital, é perante o Brasil. Vocês ouviram o que ele falou, temos um mentiroso que está agora lá em São Paulo e está mentindo dessa maneira, não só sobre a capital, mas por todo o Brasil. Então, assim, é lógico, ele não citou o nome aqui, mas foi sobre o Pablo Marçal. E aí, depois ele citou, não, porque na minha gestão, eu sempre trabalhei com a verdade, eu nunca menti, eu não aceito mentiroso igual esse. Então, assim, foi um discurso onde o alvo ali foi o Pablo Marçal. O Bolsonaro ganha com isso? A direita ganha com isso? Ou o negócio não, eu tenho que pôr o Nunes, porque o Marçal não está no meu plano. Agora, eu olho não de forma emocionada, eu olho de forma prática. Qual é o discurso do Ricardo Nunes? Vem cá. O discurso do Ricardo Nunes é um cara do Centrão, é um cara que está com 12 partidos loteando a prefeitura. Então, uma grande questão se o Ricardo Nunes ganha, vai manter tudo que São Paulo teve dos últimos 4 anos. Não vai mudar nada. Ok, mas entrará única e exclusivamente pessoas desses 12 partidos, dos quais a maioria é de esquerda. Nós estamos falando do Solidariedade, que é o partido dos sindicatos. Você entendeu? Nós estamos falando do União Brasil, nós estamos falando de um ciclo aqui. União Brasil tem ministérios dentro do governo Lula. Então, você tem que entender que nós estamos falando de um ciclo de um cara que já vai entrar morrendo de medo de perder e com a promessa de várias secretarias, ou seja, é o mesmo padrão Lula de governar. E é o que o Bolsonaro está defendendo, o Nunes. Já o Pablo Marçal, ele vem com a proposta Bolsonaro. Olha, eu só tenho o meu partido e não prometi nem secretaria para o meu partido. Todas as pessoas que eu vou escolher são técnicas, tanto é que ele chamou já o Marco Sintra, falou, esse cara vai ser o meu secretário, e ele já começou a lançar nomes. O vice colocou uma mulher que, sabe, tá fora da política. Ou seja, nem a vice ele vendeu para algum partido para conseguir coligação. O cara não tem hora de TV, o cara é atacado o tempo todo, o cara é destruído. Tá, politicamente falando e olhando não com paixões, porque o Pablo Marçal pode preparar, se ele ganhar, para levar a burdoada aqui desse canal, mas não por paixões, o cara tem, sabe, o fluxo de mentalidade que eu estou esperando. Um cara que vai entrar sem ter prometido a prefeitura para todo mundo, como eu queria um candidato assim. Entenderam? Então, se você não olhar por paixões, olha, o que o Ricardo Nunes já tem? Já tem todas as secretarias prometidas. Ah, não, mas é mentiroso. Cara, você está falando de questões pessoais. Sério. Então, assim, o Bolsonaro está tentando levar para as paixões e não vai nesse lado, tá? Não dá. Exemplo, vou citar aqui para vocês. Bolsonaro era um dos que deveria se solidarizar com tantos ataques que o Pablo Marçal vem sofrendo, com tantos ataques, e a arma que ele está fazendo é disparar para todos os lados. Assim como o Bolsonaro também fez lá em 2018 e ganhou meu respeito. O Bolsonaro. Então, o grande ponto os adversários pressionam organizadores para excluir Marçal dos debates. Hoje o Bolsonaro, de perseguido, partiu para persecutor. Vocês entendem? Aonde está o erro aqui?
tá? Porque se o Bolsonaro fala, não, deixa ele fazer o caminho dele, porque a gente vai entender o que vai acontecer ali. Porque falar que o Pablo Marçal é esquerda, pior do que o Nunes, aí é mentira. Aí é mentira descarada. Mas então tá juntando todo mundo diante do Senado, tá todo mundo com medo do Marçal, porque o Marçal não tem visibilidade. Ele não participa de tempo de TV, ele não tem fundo eleitoral. O Ricardo Nunes investiu milhões só para campanha no Instagram para alcançar todo mundo. E o Marçal tem acesso à TV? Não tem. Então o Marçal tem acesso à TV. Quando tem um debate, no final ele consegue sempre causar aquele start para ser o alvo das notícias. É a arma que o Marçal tem e que o Bolsonaro não conseguiu entender. E por fim, mas não menos importante, vazou um vídeo, né? Vazou um vídeo, esse aqui, onde Pablo Marçal é alvo de ataques. O Pedro Manso fala, né, sobre Pablo Marçal. Me diz quem que ele está imitando. Coloca no comentário. Povo abençoado de Deus, venho agora mostrar uma bomba para desmascarar de vez esse cara que está aqui, mentiroso, Padre Marçal. Ele vem enganando, se vitimizando. Agora eu vou mostrar para vocês o vídeo completo, minha gente. Não tem corte, não. Você vê, olha, repare nesse vídeo. Repare, é chocante, é inescrupuloso. A imagem completa que eu vou mostrar para vocês. E contra fato não há argumento. O marqueteiro do Padre Marçal agride o marqueteiro do Nunes, que foi artilheiro do Flamengo. E ele não estava fazendo nada, coitadinho. Ele, em momento algum, se alterou, ele estava quietinho lá no canto dele. E aí o marqueteiro do Pablo Marçal foi lá do nada, aí deu um soco, uma porrada, e deixou o rapaz sangrando, que estava lá, coitadinho. Nós temos... Mostra a imagem aí. Tá louco, cara? Tá louco, mano. Olha lá o que o Marçal fez, olha o que o Marçal fez, fugiu agora. Viram aí? O rapaz estava quieto na dele, ele não mexeu com ninguém. E é inescrupuloso esse Padre Marçal. Nós temos outra imagem para desmascarar de vez. Essa é uma bomba, meus amigos, para desmascarar de vez que ele se vitimiza. O coitadinho da cena pega, naquele debate que teve, ele pega uma cadeira, porque passou um rato ali na frente, ele para defender, coitadinho, o povo que estava ali para se livrar de uma mordida de um rato, para pegar uma leptospirose, ele tenta arremessar a cadeira no rato. O Padre Marçal, para se vitimizar, meus amigos, olha só, tem imagem. Ele entra na frente da cadeira e a cadeira nem pega nele. E ele se vitimiza e vai para o hospital. Mostra a imagem aí. Você não é homem. Não, Datena. Olha. Vai. Não. Nossos comerciais, por favor. Viram aí, povo abençoado? Contra fatos não há argumento. E aí, galera? Né? Quem que ele estava imitando? Pois é. Cara, tá baixaria pura, né? E a gente tá assistindo isso de camarote. E para entender um pouco mais desse jogo político, vamos lá, pessoal. O livro Persuasão Política tá disponível ainda. Cara, o livro Persuasão Política ele vai abrir a sua mente de como você fazer um discurso político, como o que eu acabei de fazer para vocês, mostrando que uma matéria do Bolsa Família mostra e joga por terra todo o discurso desse comunismo barato que existe no Brasil. Ou seja, estou expondo para vocês uma ideia que parte, né, de um fato real. Então eu dou o fato real, dou o exemplo e selo com uma ideia. E isso cola na mente das pessoas. Isso é persuasão política. Você quer aprender a fazer isso? Esse livro vai te ensinar. E quanto que vai custar? Honestidade. Só isso. Nada mais. Bom? Obrigado, pessoal. Fica com Deus. E até um próximo editorial.